alguma vez assim, mas entrevista de soldados nazistas. Mano, dá uma raiva tão grande. O cara Porque sente tem um gente que orgulho, realmente mano. não tem remorso É. algum. Ele sente orgulho de ter tudo de que fez, tá feito a ligado? parada, É. de ter vivido Algum. e E tipo, tal. você fez isso, fiz. É isso mesmo. É, e tu se arrepende. Inclusive, nisso que tu tá falando aí, os livros de história dizem que foram 10, mas foram 20. Eu tava lá. Tipo, ele tá ligado? faz questão de dizer que realmente fez, ele sente orgulho de dizer. O juramento de Nuremberg tinham 2 casos, só para constar. O juramento de Nuremberg aconteceu pós Segunda Guerra Mundial, aconteceu dentro de Israel, que era para punir os aliados ou nazistas que cometeram crime contra os judeus. Essa é a vibe do juramento de Nuremberg. Os presos que para lá foram tinham 2 condutas. Uma, ou era admitir mesmo e escrachar, ou mentir na cara dura. E aí tem um famosíssimo caso do Eichmann. Eichmann foi o responsável, a pessoa responsável por organizar o genocídio judeu. Ele foi que disse, ele que organizou a solução final. O que é a solução final? Matar. Tem muito judeu, a gente não tem o que fazer, é mão de obra excedente. Olha como isso é criminoso falar um negócio desse. Dizer que eu vou prender pessoas e ela tá... E eu tenho muita pessoa presa, o que é que eu vou fazer? Vou matar. E eles industrializaram, né? Isso. Isso, na parada. verdade, foi um processo, né? Porque essa solução final que Silvio tá falando não foi exatamente quando o partido nazista começa a surgir, Isso. começa a ganhar poder. Não, Isso. por incrível que pareça... Foi o quê? 43, 44, 42? Por aí. Por incrível que pareça... Foi bem no final da Segunda Guerra, né? As primeiras pessoas que os alemães nazistas vão buscar não são os judeus. Primeiramente são os inimigos, né? As pessoas que estavam contrário àquele pensamento. Então, assim, a galera que vai primeiro, principalmente para os campos de concentração, né? Que é um papo que a gente pode falar também, esses campos que justamente vão abrigar todo e qualquer tipo de inimigo alemão, como a gente já falou, cigano, negro e depois, principalmente, judeu, né? Esses campos aí, primeiramente, vão estar os inimigos. Né? Os judeus, a princípio, eles vão estar no que a gente chama dos guetos, né? Que era, por exemplo... Porque antes de se criar tudo isso, eles já eram rechaçados na rua, Isso, né? exato. Tinha total liberdade para aí- poder apedrejar, bater, quebrar loja. E existia um ódio muito grande, né? Dos judeus, porque primeiro eles tinham muito dinheiro, dominavam o comércio da Alemanha. A Alemanha estava quebrada depois da Primeira Guerra Mundial, né? O Tratado de Versalhes, que foi um tratado que basicamente, assim, muito criticado por todos os historiadores, foi um tratado que, quando acabou a Primeira Guerra, esse tratado foi colocado. Ele lascou a Alemanha, assim, de um jeito Tirou surreal. indústria, tá ligado? Responsabilizou inteiramente por tudo que aconteceu sem na falar Primeira da Guerra multa, Mundial. A multa, os territórios todos que ela perdeu, ou seja, você mexe assim no orgulho do povo alemão, você perder territórios, que tu perdeu. E outra, uma indenização gigante para um país que já estava numa miséria. E Então, além assim, das foi pra indústrias, matar. né? Porque, tipo, a galera saiu metendo a mão. França saiu metendo a mão, Isso. Inglaterra saiu metendo O a mão. exército alemão tirando foi indústria, reduzido, tirando pô. tudo. Isso, 100 mil. 100 mil, acabou, Limite, 100 mil. 100 mil, o país todo. É isso. Ou seja, Podia ter. essa pauta que o André levantou agora sobre o orgulho, quando eu vou dar aula, eu faço questão de começar e terminar o nazismo falando sobre orgulho. Porque É sobre isso. é literalmente sobre isso. Não é nacionalismo, É o não. patriotismo O levado ao nacionalismo, alto nível, o patriotismo, ele vai nascer através do orgulho. O Hitler, ele faz parte de um grupo militar alemão que lutou na Primeira Guerra Mundial, que acreditava que a Alemanha estava ganhando a guerra. Sim. Isso. Quando isso não poderia ser mais irreal. O que de fato aconteceu foi, só resumindo a Primeira Guerra Mundial. É porque eu vi muito documentário falando sobre Segunda Guerra, né? Muito Mas tempo sempre atrás. volta para a Primeira Guerra, né? Sempre volta pra Porque Primeira Guerra. na Porque, verdade, assim, não tem muito como, né? Eu já ouvi de alguns historiadores dizer que foi uma grande guerra, né? Que teve uma pausa. Exatamente, que a gente fala que é o período entre guerras. Isso. Essa visão a gente já questiona um pouco, mas tem sim historiadores que Defendem, né? pontuam isso assim. Porque assim, tipo, quando falam sobre essa parada do Hitler lá, tipo, a galera tava no fronte de guerra, muitos soldados preferiram não atender ao desarmamento, né, a retirada, muitos soldados preferiram continuar naquele embate, porque eles culpam muito quem tava no governo. Quem fez a gente perder a guerra não foi os soldados, não foi os inimigos, foram os parlamentares. Por isso que tem todo esse ódio, Isso. tá ligado? Voltado pra galera que tá ali, pro parlamento, pra juiz, pra tudo. Porque eles pensam que foi os aristocratas, foram no parlamento que fizeram
que perder a guerra. E não Ou ia seja, perder. na cabeça Não dele tem como foi... perder. A guerra foi uma assinatura. A guerra foi uma assinatura feita por aristocratas. Inclusive, Hitler, que estava lutando essa guerra na Primeira Guerra Mundial, ele tava ele, inclusive, ele era um mensageiro, ele ficava é. atuando entre as fronteiras, Meu né? irmão, Porque- agora assim, desculpa aí, como é que o cara que ele nem alemão era, ele era Era austro-húngaro, né? Isso. Como é que um cara austro-húngaro vai diretamente para o exército alemão e se É torna... porque Ele não queria A lutar em Áustria, nome a da Áustria Áustria. pertencia à Alemanha antigamente, né? Isso, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro eles eram aliados. Mas Hitler não queria lutar no nome assim, tô vestindo a camisa do Império Austro-Húngaro, não, porque ele não se sentia representado. Mesmo ele sendo, ele disse, vou lutar do lado da Alemanha. Mesmo estando no mesmo fronte de batalha, ele fez questão, mesmo não sendo alemão, de lutar ao lado da Alemanha, porque ele já encarava aquilo como algo honroso, como algo que queria dar orgulho para ele. Foi ele que fez essa escolha mesmo, ele foi se alistar na própria Alemanha.